O título hoje é Jesus Cristo derrotou a morte. Anota aí, irmão Erinaldo, que eu me esqueci. A parte B, Jesus Cristo derrotou a morte. Amém? Então vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3. Quem puder ficar em pé, eu respeito a palavra. Quem não puder, Deus sabe, porque você não levantou, não tem problema. O importante aqui é estarmos com atenção e respeito. Quero agradecer o número de pessoas que foi muitas vezes maior do que as que vinham sendo, né? Por causa daquele horário e dos meios de transporte. Apesar de na outra semana tinha mais gente, mas é assim mesmo que Deus vai fazendo. Então o capítulo é 4 e o versículo é 3. De 3 a 10 ou 11. Quando chegar lá eu resolvo. Então, uma pequena oração. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para continuar esse trabalho, esse estudo. E eu quero dizer ao Senhor que eu não sou digno de nada, não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior, porque aqui nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos e estamos debaixo das tuas potentes mãos. Amém? Agradecer a graça e a misericórdia. Falar um pouquinho sobre meu cunhado que faleceu sábado de manhã. Minha esposa chorou muito, teve crise forte de nervo, mas eu quero dizer a vocês que eu sempre que eu ia dormir, eu fazia aquela pequena oração por cada um. Mas eu fui dormir a mais de meia-noite, na sexta-feira, e eu me lembrei dele, eu fiz uma oração diferente. Eu me lembrei daquilo que o pastor César sempre nos orienta. Quando vê que alguém se escapar, vai viver vegetando, eu não falei propriamente como o pastor César diz, que leve ele não, Senhor, o mais importante para ele e para qualquer um de nós é a salvação. Então, se o Senhor perdoar ele, todas as falhas, e Deus já tocou no coração dele que ele teve uma melhora e pediu perdão à família, tudinho, e foi tudo certo. Eu sei que eu fiz essa oração, eu sei que o Senhor pode até ressuscitar. O quadro dele era muito sério, era uma fibrose pulmonar que ele só estava respirando 30 e pouco por cento dos pulmões. E levou a queda, quebrou o fêmur, aí pronto, aquele ali desencadeou. Mas ele estava feliz com Deus, acertou com a família, com o filho, e se preocupou logo que recolhesse o dízimo, que estava devendo 3 meses de dízimo, ele estava muito doente. E eu me lembro, teve uma vez que eu fui para lá, o pastor César não foi. Aí depois o pastor César foi, eu falei com ele, se ele pudesse chamar o pastor César, mas eu fiquei sabendo que o pastor César estava passando de passagem, né? Pausava na igreja, pregava, aí eu só fazia dormir, já ia para o outro bar. Aquele negócio que ele pega, que vai pegando uma cidade, outra, aí ia passar lá em Joinville. Mas só ele desejar a presença do pastor César para orar por ele, Deus não estava esquecido, não. E o principal, Deus fez por ele, foi perdoar os pecados. Ele aceitou com tudo. Nós temos um Deus, irmão, que não há quem possa comparar. Aleluia. Amém? Amém. Vamos dar salva de palmas para ele, vamos dar salva de palmas. Nesse estudo que eu venho fazendo, completando, vou chegar a uma parte. E a parte é justamente do ladrão da cruz. Então vamos ler, né? Vamos ler. Aqui começa no versículo 3.
porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Número 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Aí então, nos deu também o Espírito Santo. O 9 diz: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Amém? Amém. Porque também já assim o fazeis. Está vendo? E Paulo tinha confiança nessa igreja. Já assim fazeis, vocês já têm um amor fraternal. Então, assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. O 11. Procureis viver quietos e tratar de vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos dito. Bem? Agora diz aqui, 11, terminou em 11, vamos ver a sequência de Tessalonicenses, que às vezes eu me confundo assim, quando vou começar, mas Deus é maior. Esse 11 a 18, é até 18. Então, agora diz no 13, não quero, porém, pronto, esse aqui é onde está realmente o cerne do tema. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de trombeta, e com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Como não tem ninguém para entrar, eu vou ler agora, é o capítulo 5, a partir do versículo 3. Capítulo 5. É logo a parte seguinte, já acharam, né? Capítulo 5 do mesmo livro, que é Pedro Tessalonicenses, agora versículo 3 em diante. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto,
aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos repreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos e filhas de Deus, e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os que demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, o que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exaltai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Então agora nós vamos orar. Senhor nosso Pai Celestial, estamos aqui novamente orando para que o Senhor coloque essas palavras nos nossos corações e nos ajude, Senhor. Me ajuda a minha leitura, que eu estou com um problema de catarata, mas o Senhor é maior. Eu já entreguei na mão do Senhor. E que todos os nossos irmãos que estão aqui em honra ao Senhor, que possam todos ser alimentados. E alguma dúvida, se alguém tiver, que o Senhor me ajude para que eu possa abrir minha boca em prol da Tua palavra. Abençoa também Ricardo com os cânticos maravilhosos, que ele sempre é orientado pelo Teu Espírito Santo. Abençoa os irmãos que estão lá atrás, cuidando, para que tudo aqui na frente saia correto. E abençoa o nosso pastor que virá trazer a mensagem da tarde. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que abençoe também todos os irmãos que estão aqui e os que estão para chegar, para que nada estorve os seus caminhos. E peço, meu Pai, em relação à minha esposa, que está muito abalada, com muitas dores de cabeça, que ela possa ter fé maior em Jesus, embora que eu sei, quando se trata da nossa carne, o problema é maior do que quando é alheio. Que o Senhor possa consolá-la, porque ele fez um gesto que todos da família gostaram. Ele procurou perdão e perdoar a todos da família e deixou tudo na mão do Senhor. E até ainda se preocupou, porque tinha passado 3 meses, ele vinha doente, que não dava o dízimo. E o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, Pai. E muito obrigado. É como o pastor nos ensina, graças a Deus, que ele não morreu sem se preparar. Quando ele estava muito mal, ele teve a gente chama a visita da saúde. E foi nessa aí onde ele pôde se acertar com a família e com Deus. Então, meu Deus, consola toda a família, inclusive a minha esposa. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Poder sentar, amados, poder entrar, amados irmãos. Bem, essa leitura coincidiu, né? Coincidiu com os problemas do meu cunhado. E é uma sequência da semana passada. Ela fala sobre a morte. Se falasse o que é a morte, ninguém diz que a morte é uma coisa boa, não é verdade? Mas a morte é também uma serva de Deus. Para vocês notarem que nada acontece se Deus não permitir. Não é verdade? Agora, no final, ele pega aquilo ali e joga no lago de fogo, né? A morte e o diabo irão para
o lago de fogo, porque não haverá mais morte. Agora, tem pessoas que dizem, toda morte é o diabo. Mas não é bem assim. Você acha que, por exemplo, homens como Moisés, como Pedro, como Paulo, eles morreram porque o diabo teve força sobre ele ou porque chegou a hora, Deus permitiu? Tanto é que Paulo disse, onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Não é verdade? O teu aguilhão já foi cravado no corpo de Jesus Cristo, o aguilhão da morte. Então, há pessoas que nem sofrem para morrer. Já outros sofrem demais. E até aquele que está sofrendo demais, Deus está usando de misericórdia para dar aquele intervalo e ele visitar aquela alma, para ela dizer, meu Deus, me perdoe, talvez não me levante mais desta cama. Aí começa a meditar, não é verdade? Começa a meditar na relação dele com mulher, com filhos, com amigos, irmãos. E quando acontece isto, Deus está trabalhando na mente, né? Eu pergunto a vocês, vou falar agora no ladrão da cruz. Aquele ladrão era um crente? Não. Ninguém vai dizer que aquele ladrão era crente, não era. Aquele ladrão, o que pode ter acontecido, eu fiz uma inferência uma vez, o que pode ter acontecido é quando ele estava preso, ele via aquele burburinho passar, quem é ali? É Jesus de Nazaré. É o profeta que está passando. Aí fica dizendo para o outro, é tanta gente ser curado. E o outro que estava lá também com ele dizia assim, isso é como qualquer outro religioso, fazendo uma inferência, né? Mas ele ficava curioso em conhecer Jesus. Mas não podia, ele estava preso. E ele nem imaginava que no tempo do castigo dos judeus com Roma, ele estava incluído também, eles dois. Né? Para encurtar a história, para não perder tempo, ambos foram para a cruz com Jesus, não é verdade? Um ladrão foi espantado, gritando, e o outro calmo. Parece que eu estou vendo ele olhando, isso é Jesus. E ele viu a turma bater os pregos, ele viu tudo isso aí, e ele espantado. De não ver Jesus, dar nem o grito, nem falar mal deles. E aquele silêncio de Cristo, aquela invocação que Jesus fez, Eli, Eli, lama sabactani, ou se chama sabactani, meu Deus, por que me abandonaste? E ali houve um grande murmúrio, muita gente sorrindo, os algozes dele. Aí o Senhor está chamando por Elias, porque era religioso, sabia que foi Elias. Deixa ver, aí vai ver se Elias vem salvá-lo. Mas quem era Elias para poder salvar Jesus? E viu todo aquele movimento. Agora ali sim, tinha o Satanás do meio. Quando chegou para os sacerdotes, aí buzinou no ouvido de cada sumo sacerdote daquele, Caifás, Anás e outros mais. Manda que ele desce da cruz e diga que crê nele, se ele descer da cruz. E foi o que eles fizeram. Homem, tu diz que é filho de Deus? Então desce da cruz. Antes eles acusaram. Ele disse que é filho de Deus, ele disse que derrubaria o templo em 3 dias, o reergueria. Mas agora, eles estavam dizendo aquilo para acusar Jesus para a morte. Mas agora botou no coração dele, vai, desce da cruz, se tu és filho de Deus, e nós cremos em ti. Então agora, esse sim era uma armadilha.
Para que Jesus caísse na armadilha. Jesus não caiu na armadilha dele em Mateus 4:4, nem em Lucas 4, que coincide. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, pula aqui do pináculo. E dizendo a Bíblia, Salmo 91, porque está escrito que nenhuma pedra te ferirá se tu te jogares. Mas ele queria levar Jesus à morte. Mas agora vai, diz, tanto usa assim Deus, como usa assim o diabo, sabia? Deus diz, se orares, se te converteres, se me adorares, eu estarei convosco e sararei a vossa terra, e não faltará nada, né? Ali Deus, usando um sim, uma condicional, como ele disse para Eva e para Adão, de se me obedecer no comer do fruto que está no meio do jardim do Éden, agora, se comer, morrerei neste dia. Né? Veja só, o sim de Deus é para dar uma condicional. Mas o sim do diabo é uma armadilha. Ali foi uma advertência de Deus. O sim do diabo é a armadilha. Entendeu? O sim do diabo é a armadilha. Primeiro, o sim da armadilha que o diabo usou foi também contra Eva. Não, vocês não morrerão, não. Se comeres, ficarão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha o outro sim. Tem o sim de Deus e tem o sim do diabo. E lá ali no pão, ele usou um sim para ver se pegava Jesus na armadilha. Se tu és filho de Deus, homem, transforma essa pedra em pão e come. Agora eu pergunto, o diabo sabia ou não que Jesus é filho de Deus? Muito bem, Deus glorificado aqui entre nós. O diabo sabia. E o diabo não estava querendo fazer Jesus pensar, será que eu sou filho de Deus? Como é que Jesus ia cair do céu, que eu sou filho de Deus, que viveu toda a eternidade, antes que houvesse qualquer anjo, antes que houvesse qualquer coisa, e Jesus estava com Deus. Desde quando estávamos, nós quando estávamos juntos um com o outro, Jesus e Deus, Jesus sendo o Logos de Deus, ou seja, Deus se apresentou naquela luz, aquele corpo de luz, que era Jesus, é o Logos, como o profeta diz. Como é que ele ia ter dúvida? Que quando Jesus apareceu ali, onde tinha os gadarenos, ele disse, Jesus, filho do Deus vivo, que temos nós contigo para que você venha nos incomodar antes do tempo? Ele já sabia que vai chegar o tempo que ele ia ser incomodado e castigado por Deus. Preste bem atenção nisso. Aqueles filhos de Cefas, eu expulso o demônio de ti, no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aquele homem brabão, forte, que ninguém segurava ele, era tão forte como o gadareno, que nada prendia ele. Aí ele virou-se e disse, eu sei quem é Jesus, e conheço quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem só bateu em 6, tirou a roupa dele e saíram luz. O próprio Deus disse lá em Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo mais ou menos, entre o versículo 3 mais ou menos, que ele disse, tu és mais sábio do que Daniel. E nada, quem disse isso não foi alguém não, foi Deus. Nada pode ser encoberto de ti. Nada pode ficar escondido de ti, nada, ou encoberto. Porque Deus o fez com essa capacidade de ser super inteligente. Até os outros querubins não tinham a inteligência que Lúcifer tinha. Até o nome dele era um nome glorioso, Lúcifer, aquele hoje de luz, aquele que caminha nas pedras afogueadas, nas pedras luzentes. Lúcifer era um gigantão ele. E tem o retrato dele de ouro lá no Vaticano, que são
Infelizmente tem que dizer isso, que Deus possa libertar, que são seguidores de Lúcifer. Inclusive, quem tiver curiosidade, não estou mandando, mas quem quiser, diga qual é o hino do Vaticano que é louvando a Lúcifer, e vocês verão. Ele bota dizendo que tu és. Ele no hino dele, ele tinha dizer que Lúcifer era o pai de Jesus. Então, veja só, gente. Alguns cientistas vão dizer, o cientista fulano de tal descobriu o DNA do sangue das pessoas que pode misturar e fazer isso, aquilo, outro. Aí pensa que ele foi criador. Não, ele foi um descobridor. Quem primeiro na Terra soube desse negócio da mistura do sangue, quem foi? Falando dele agora, quem primeiro na Terra sabia dessa fusão do sangue, quem foi? Falei dele agora. Aquele que nada pode ser escondido a ele, quem foi? Foi Lúcifer. Lúcifer sabia. Ele não pode criar nada, mas ele sabe a natureza de todas as coisas. Ele sabia a natureza da coca, da maconha, tudinho. Então, o trabalho dele é levar alguém a experimentar. Então, ele sabia que o sangue de Eva era o mesmo sangue de Adão. Estão entendendo? Porque Eva veio de Adão. Por isso que a Bíblia diz que toda a carne foi descendente de uma só carne. Eva, que até perguntaram uma vez ao pastor César, por que e Eva? Aí depois o pastor César parou, depois ele se lembrou, que quando foi derivado de uma só carne, porque Eva foi carne também de Adão. Esta agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então ele sabia que se ele injetasse o veneno dele através da serpente, então iria alterar. E alterou. Quando nasceu Caim era filho de Adão? Ainda tem gente que pensa, muito religioso aí pensa. Caim nunca foi filho de Adão. Mesmo na genealogia, cita, quando fala no Abel não. 7, depois de 7 veio de Adão e Adão de Deus. Que até eu já disse aqui. E por que não fala em Abel? Abel não era filho também de Adão, mas Abel, ali estava falando em genealogia. E Abel não deixou nenhuma genealogia, porque foi morto antes de se casar. Bem, então ele misturou. Quando ele misturou, os filhos iam sair abençoados ou amaldiçoados? Respondo sem medo. Os filhos de Caim iriam nascer amaldiçoados ou abençoados? Amaldiçoados. Então, isso quer dizer, às vezes é uma boa intenção de pregadores para mostrar que Deus é tão bom que Deus ofereceu salvação a Caim. O que foi derramado para limpar os nossos pecados? Sangue, não foi? O Cordeiro que representava Jesus Cristo. Agora, para ser salvo, Caim precisava de quê? Do sangue. Muito bem, Maria do Carmo. Vamos dar outra salva de palmas para Jesus Cristo. Aí Caim iria precisar do sangue do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para pagar as manchas que nós adquirimos com essa mistura da serpente, Caim. E agora esse sangue de Jesus ia limpar os pecados de Caim. Então, por que a gente pensa nisso? Não tem como Jesus ter oferecido, não. E João, pelo Espírito Santo, fala, não como Caim. Quando falando em irmãos, que devia perdoar um ao outro, evitar confusão, tudinho. Aí, naquele íntere, João se lembrou disso, não como Caim. Não como Caim. Que Caim era filho de Deus. Era filho de quem?
Como é que querem dizer que Jesus oferece, que Deus ofereceu a Caim uma chance de se reconduzir? Então, que Deus é esse que fez um sacrifício para salvar um demônio? E tem na oração de Jesus a Deus, parece que é no capítulo 17 de João, se não falha a memória: Senhor, dos que me destes, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Ele não citou nenhum nome. O filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Ah, Jeová, mas você está enganado, Jeová. Ele tem um coração tão bom, que ofereceu a Caim. E por que ele não ofereceu a Judas? Por que ele não ofereceu a Judas? O que foi que Judas fez com ele? Só foi entregar ele, vender ele? E por que ele não perdoou Judas, que Judas ainda saiu para pregar o evangelho com os 70? Claro, e muito bem, irmão. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Cada vez que a gente acerta, assim, palma para o Senhor Jesus Cristo. Já estava profetizado aquele, se é Salmo 41, aquele que comigo do meu prato levantou o seu calcanhar contra mim. Isso num salmo que tinha 600 anos ou mais para chegar ao nascimento de Judas. E ele diz: mas ainda tem mais, tem coisas piores ainda. Isso eu já falei, mas não deixo de falar, porque de vez em quando a gente vê uma pregação, Jesus tão bom que ofereceu. Não. E nem ele deixa de ser bom, não, que ele disse: não foste vós que vieste a mim, fui eu que vos chamei para mim. Amém? E Jesus ia chamar Judas, de jeito nenhum, chegou a dizer: amigo, para que tu vieste, mas não chamou ele. Quando todo mundo foi-se embora, que ele passou, estava lá os 12. Aí Jesus olhou e disse: e vós também não quereis ir, não? Aí, olha aí o homem que dizia que Jesus condenou ele, disse que ele era Satanás. Para onde iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós, Senhor? Só de ti procedem as palavras de vida eterna. Amém? Isso é pelo Espírito Santo. Então, a revelação normalmente foi dada a Pedro. A pedra de revelação foi dada a Pedro, mostrada aí também novamente. Aí Jesus respondeu, disse: eu não vos escolhi a vós 12, mas não disse alguns não, um de vós é demônio. O diabo. O demônio não pode se salvar, porque aquele que não tiver lavado no sangue de Jesus Cristo, esse está frito. Por isso nós estamos aqui com fé no Senhor Jesus Cristo, sabendo que a gente não merece o seu sangue, mas estamos aqui. Aí então Jesus quer que a gente fique com medo da morte? Hein? Jesus quer que a gente fique com medo da morte? Não! Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós temos que saber que a morte não tem domínio sobre nós. Se a morte tivesse domínio sobre nós, não tinha mais nenhum aqui. O pastor César tinha morrido de acidente. Ele passou de morrer de acidente de carro e passou de morrer de acidente de avião. Quando o avião que ele estava chegando, parece que ou foi em Joinville, ou foi... Joinville, o avião fez isso, a ventania estava tão forte que o avião ficou assim, ó, feito aqui, uma pipa. E ele se agarrou em Deus, mas você está comigo. Mas somente mas aquele ele disse para Deus: acontecerá que me encontrar, vai me matar. Deus disse: ninguém vai te matar, porque aquele que matar pegará 7 vezes o castigo. Agora, por quê? Jesus sabia que ele ia produzir muitos, fruto ou filho, não é a mesma coisa.
Agora, e cadê? Eu pergunto a você, cadê os filhos de Caim, Gilvan? Cadê os filhos de Caim, Gilvan? Você não está falando aí? Cadê os filhos de Caim, Gilvan? Passa Jesus, humildemente, pregando o evangelho, dizendo as boas aventuranças, tudinho, contando um bocado de coisa, contando muitas parábolas. Aí teve uma parábola do semeador, e ele explicou tudinho, que tinha pessoas que pegavam semente, mas não sabia cuidar dela, jogavam nos espinhos, outros pássaros comiam. E os discípulos todos assim, olhando, balançando a cabeça. Aí, quando nunca mais teve a coragem de perguntar, ei, Jesus, o Senhor não veio para salvar os pecadores? O Senhor não veio para salvar os pobres necessitados? E aquela turminha que vai tudo ali, cabeça baixa, dizendo que não entendeu o que o Senhor falou. Por que o Senhor não explica para eles? Por que o Senhor não explica essa parábola para eles, Senhor? Os discípulos tudo de olho espantado, que era muito maior o número dos que tinham saído do que o número dos discípulos. Aí Jesus disse, eu falo por parábolas para que eles vendam, não entendam, ouvindo, não compreendam, para se salvarem. Isso foi dureza do coração de Jesus, ou Jesus reconhecendo que eles eram filhos de Caim? Eles eram filhos de Caim. A Bíblia fala nessa coisa de Caim. E como é que ainda tem gente que não sabe quem era? Os fariseus, os saduceus, eram religiosos. Não, são religiosos. O Vaticano está lá cheio de caimitas. Ele está tão cheio de caimitas que ele tem a imagem de Caim, a imagem, como o nome de Lúcifer, a imagem de Lúcifer de ouro. Lá no Vaticano tem. Aí então os discípulos ficaram tudo olhando assim. Os discípulos ficaram conhecendo que não eram todos homens que eram filhos do Senhor Jesus Cristo, não. Eram aqueles a quem o Pai me trouxe. Aqueles que o Pai me deu. De maneira nenhuma eu perdi nenhum. Mas vamos fazer uma inferência. Inferência é aquele que não é que está escrito na Bíblia, para você entender. Mas, rapaz, ele não pregou tanto para a gente, porque ele não quis pregar e agora está dizendo isso. Mas alguém mais sabido disse, não, porque não sou filho de Deus. Você não vê como eles só querem matar Jesus? Chama Jesus de impostor. Jesus fala um bem, ele diz que Jesus está fazendo aquilo outro. Veja só, João, quem foi que ensinou a João que João não foi em escola? Está lá, quando João diz, raça de víboras. O que é uma víbora? Eu quero que a igreja toda responda. O que é uma víbora? É uma serpente, é uma cobra. E João, acostumado a ver cobra, e dizer que aqueles homens ali eram filhos de uma cobra. João estava ficando doido, ou era o Espírito Santo que estava dentro de João? Quem disse? Raça de víboras, filho da serpente, e a serpente que é Satanás e o diabo. Está lá em Apocalipse. Filho da serpente, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, fugir para ser salvo. Está lá em João, e depois ainda tem Mateus 23, 33. Jesus também chama raça de víboras. Aí Jesus dá uma explicação maior. Raça de víboras, filhos da serpente. Pô, não era filho de Adão, não. Não era descendência de Adão, não. Filhos da serpente, cada homem bonito, cada homem cheio de vida, cada homem intelectual, querendo até passar Jesus para trás. Não era filho de Deus, não. Mas por que ele era tão inteligente? Porque está lá escrito em Ezequiel 28, 6 em diante. Tu és mais sabido do que Daniel.
nada pode se ocultar de ti. Ele sabia até que o sangue da serpente, com o sangue de Maria, a serpente foi o último animal na linhagem de evolução entre Deus e entre o homem e o macaco. Foi a serpente. Ele falava e andava ereto, como eu estou andando aqui. Que os cientistas chamam de Homo sapiens. Quer dizer, homem que já adquire sabedoria. Mas, aqui, viu, irmão, aquele Homo sapiens, se a gente estudar no livro, ver, você deixa entrar aqui e sair aqui. E glorifique a Deus do seu coração. E se alguém for falar, não, foi daí que começou a falar o homem, isto é mentira, que o homem não nasceu gaguejando, não, que o homem foi um homem perfeito, feito pela mão de Deus, que chamava-se, ou que se chamava Adão. Amém? Então aqueles ali eram descendentes de animais. E que criou animal, as bestas, foi Deus também. Mas só que não tem animais, nem besta nenhuma familiarizada a Cristo. Aquelas bestas grandes hoje estão servindo de gasolina para andar nos carros e nos aviões. Essa gasolina, esse petróleo, vieram dos dinossauros e também de algumas árvores antiquíssimas que nada destruía ela, certo? Tanto é que o carvão mineral que usa de furadeira tudinho, aquilo ali fez de árvores. Agora veja só, mas só foi aí, diz que o testemunho de 3 é que vale mais. Aí o João 8,44. João 8,44. Jesus disse a mesma coisa. Olha, João disse raça de víboras. João Batista. Quando chegou em Mateus 23:33, Mateus já chamou ele de filho da serpente. Mas quando foi em João, foi o próprio Jesus falando, aí Jesus disse, raça de víboras, filhos do diabo. Vosso pai era pai da mentira, por isso sois filhos do diabo. Quando ele diz uma mentira, está falando daquilo que lhe é próprio. Por isso que nenhum crente deve chamar outras pessoas de mentirosos. Nós não devemos chamar, já falamos isso aqui, o pastor já falou também, embora que às vezes a gente esquece e diz. Mas mentiroso, a palavra mentiroso quer dizer filho do diabo. Você foi feliz, meu irmão, minha irmã, mas você é um mentiroso. E tem gente que ainda acha pouco de um mentiroso safado. Mentiroso safado. Então, aí Jesus tirou toda a capa dele. Ele, quando fala mentira, está dizendo que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira. Mentiroso é o pai da mentira. Essa descendência foi de quem? Essa descendência foi de quem? Caim. Porque pode vir alguém pensar aqui e dizer, Deus foi tão bom que ofereceu a Caim o livramento, a salvação, e a igreja na revolta. Amém, amém. Dizendo amém, coisa que não é do agrado de Deus. É bom a gente pensar nisso. Não vamos desrespeitar quem estiver pregando, porque todos nós erramos na expressão. Já mostrei aqui que Elias errou, todos erraram. Mas erra naquela inocência. Mas nós já sabemos, nós temos a Bíblia. Eu me lembro na época que eu era católico, a gente gosta, não, nós também somos criaturas de Deus. Aí uma vez, é criatura, mas não é filho. Aí o pessoal ficou chateado. Também não pode dizer, porque nós poderíamos ter nascido e vivido com cara de joio.
Mas Deus disse, não corte isso aí não, para não cortar os trigos também. Deixa que ambos cresçam. Quando começou a crescer, a evoluir, quando foi dar fruto, epa, o joio é esse, só o fruto do joio qual é? E olha o fruto do trigo. Então, recolhe primeiro o joio e coloca no... Atar em molho e colocar aonde? No fogo. Não foi no celeiro, não. Tocar no fogo. Mas é igualzinho o Senhor. Mas o fruto dele mostra que ele não é trigo, ele é joio. E o trigo? Pegue seus frutos e coloque no meu celeiro. Veja só. E falando também desse negócio de morte, eu digo, nós estamos, nós mesmos, todos nós, parece que estamos mais preocupados em culpar só o diabo. Qualquer coisa é o diabo, qualquer coisa é o diabo. Sabemos que é o diabo. Mas não deve estar dando honra ao diabo, não. Levei uma topada, foi o diabo, fez eu topar. Levei um escorregão, foi o diabo. Eles estão me dando muitas honras. O diabo tocou em você porque alguém o permitiu. Quem foi esse alguém? Amém. Deus permitiu, não é para nos maltratar, não. Ele permitiu para a gente vencer o diabo, para ele se alegrar e dizer, meu filho está derrotando. Foi o diabo, foi o diabo. O diabo, veja se Davi sofreu ou não? Quantas vezes ele disse foi o diabo? Quero que alguém me diga quantas vezes Davi disse foi o diabo. Não deu. Jó. Mas rapaz, Jó foi esfolado. Jó disse, esse diabo que está me atormentando, foi isso? Quem foi que ele disse que estava quebrando os ossos dele? Deus. Quem foi que Davi disse, tu quebra meus ossos também? E eu molho meu travesseiro com as lágrimas? Dizendo que era quem? Deus. Porque esses homens sabiam, o meu inimigo não pode fazer nada comigo. O inimigo da minha alma. Se Deus não permitir. E se Deus permitir, é porque Ele quer que eu vença esse maligno. Mas Davi, Gilvan, Davi não. Davi ele já falou. Pronto, Betseba. Já que eu falei em Davi, Betseba. Está lá aquela mulher se banhando, não tem banheiro como a gente tem hoje, se banhando, e Davi deixou de sair com o seu povo para ficar lá no primeiro andarzinho dele, olhando para lá e para cá aí. Oxe, o homem tinha mulher até dizer basta. Quem é aquela tão bela? Quem é aquela tão bela que está ali se banhando? Aí chama logo um vassalo. Vai saber quem é. Aí foram lá. É a mulher de Urias, o teu general, que está em batalha. Só faltou dizer, o senhor não foi, não podia dizer isso para um rei, mas o senhor não foi. Mas Deus estava vendo que ele não estava cansado e não queria ir. Confiou só nos ombros, que o rei tem que ir na frente. Jesus vai na nossa frente ou deixa a gente ir na frente? Ele vai à nossa frente. Aí Betseba, tem lugar que chama Batseba. Aí então, diga ela que venha cá. A mulher foi, a gente já conhece a história. A mulher foi. E a gente sabe a besteira que fez Davi, né? Aí dali em diante ele fez tudo para matar o general dele. E o general dele dando cada uma resposta a ele, meu senhor,
Eu vou deixar de estar lutando com meus companheiros para salvar o teu reino, meu senhor? Eu vou ficar com minha mulher? Fico não. Vou não, meu senhor. Aí deu vinho a ele, ó, outro eu de Davi, deu vinho para o beber doce, pronto, vá dormir. Para quem fosse dormir, aí feito Ló fez, que bêbado, né? Ficou com as filhas. Aí tá certo, meu senhor. Quando Davi fechou os portões, ele, ficou no degrau. Quando Davi acordou, você falou, não, meu senhor, eu vou deixar de estar pensando nos meus companheiros para vencer a guerra pelo senhor, para estar aqui? Não. Quando tiver tudo em paz, eu volto para minha casa. Aí, pouco tempo, a mulher, meu senhor, eu comi uma feijoada, olha como eu estou. Feijoada que eu comi. Diga lá ao meu senhor rei que foi ele. E eu estou gestante. Agora, não adiantava mais enganar Urias, porque Urias não ia se enganar pelo tempo que ele estava no campo. Aí então manda um recado, manda o Urias vir aqui, o Urias veio, aí mandou um bilhete, entregue isso no outro general fulano de tal. Aí ele levou. Não sabia o que é, não pode abrir correspondência. Aí quando o cara bota ele na frente da batalha para que ele não escape dessa batalha. E matou Urias. O Senhor que permitiu o diabo mostrar aquela tentação, porque o diabo faz quando Deus permite. Ele não venceu. Quem venceu foram aqueles, por exemplo, Ló no Jó, disse, mulher, tu fala como uma louca. Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus ficou feliz, está vendo, Satanás? Então ele permite, mas o diabo não tocaria na mulher de Urias, nem faria Davi, se Deus não permitisse. Deus quer testar a gente. Quando tiver uma tentação forte, clame ao Senhor. Chegar uma oportunidade de brigar ou falar com o irmão, medite no Senhor. Deus está me testando. E Ele disse que todo teste que viesse para mim, ou para todos nós, todos esses testes a gente tem condições de vencer. Porque Ele disse, nenhuma tentação virá sobre vós que não possais resistir. Então, vamos acabar com essa história. Olha, eu estava na luz, o Satanás deu uma pancada no meu pé, não sei o que. Não dê elogio ao Satanás, não. Não dê elogio, não. É testado, justamente. E Deus, quando Jesus estava falando na benevolência que vem para os cristãos, aí ele disse, parece que foi Pedro que perguntou, Senhor, nós deixamos tudo para te servir. Ele disse, olha, ninguém há que deixar seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, sua casa, que não receba 100, 200 vezes tanto. Aí começou a dizer que recebia, e no final ele disse, e tereis muitas tribulações. Quer dizer, a tribulação ali foi uma bênção que Deus estava ensinando, que você teria que ter a tribulação. Se você nunca tiver tribulação, irmão, nunca tive tribulação, desconfie. Desconfie que tem alguma coisa errada com você. Pode desconfiar. Que Deus disse, não vou testar aquele não. Senhor, eu sou teu servo. Me ajuda, eu sou teu servo. Diz que tinha uma tribo de pigmeu, homem pequenininho assim. Aí disse que o que eles fizessem estava bem feito. Um dia um pigmeu daquele ali brigou com um homem e matou. Aí mandaram prender ele. Quando chegou na frente do rei, esse pigmeu é assassino. Esse pigmeu é assassino, que matou um pai de família, discutiu, ele brabo, sabia usar arma, e matou o pai de família. Aí disse que o rei foi e disse, você não sabe que os pigmeus, parece que é até da África, o pigmeu, né? Você sabe que os pigmeus, eles são livres, não tem acusação contra eles, que eles são, como fosse
sub-homem, o homem inferior. Aí o que eles fizeram está bem feito. Aí o pigmeu soube disso, o que matou. Ele ficou zangado. Chegou na frente do rei e disse: olha, nós somos homens, igual aos seus homens aí, porque somos menores, mas nós somos pessoas, somos inteligentes, sabemos falar, sabemos trabalhar. Eu não estou gostando disso, não. Eu cometeu um crime e não ser punido porque é pigmeu. Isso o próprio pigmeu, quem contou isso foi um pastor que até já morreu. Foi o pastor Joaquim que contou isso. Então, meus amigos, não temer a morte, não temer a mal nenhum, o demônio não pode fazer nada contra nós. Nada, porque Jesus não mente nem modifica a palavra dele. Veja quantos discípulos que foram alguns mortos, alguns Deus permitiu para que ele se espalhasse e saísse pelo mundo pregando o evangelho. Vou terminar. Mas se a gente sofre alguma coisa, a gente deve clamar a Deus por misericórdia. Se eu tenho misericórdia de mim, faça como Davi fez. Eu estou sentindo como os ossos estivessem quebrados. Eu sei que sou falho. Eu quero a tua graça, a tua misericórdia para eu me recuperar. Não vai dizer: Senhor, o diabo me fez isso. Por que você está dizendo que o diabo fez isso? Foi você que deixou ele fazer. E agora quer cobrar de mim? O que foi que eu disse sobre a minha mão protegendo vocês? Nada pode fazer mal a vocês. E quando fizer mal, que eu permitir algum mal que venha sobre vocês, é que eu quero que vocês vençam, para dar testemunho que estão trabalhando aqui pelo meu nome. Por isso nós temos que ter luta. Nós não podemos entrar de braço cruzado no céu, não, desse balançando na cadeira de balanço, não. Nós temos que ter lutas para vencer, para chegar na presença de Deus e Ele dizer: vinde benditos do meu Pai, vós foste fiéis no pouco, no muito te colocarei. Veja que Jesus deu um exemplo daquele que escondeu o talento. Eu escondi o talento para não perder, para entregar o talento. Homem mau, que podia granjear com o meu talento e ganhar um, e não fizesse isso. Então, toma o que é dele e entrega quem granjeou mais e coloca ele no lugar de ranger de dentes. Então, o nosso Deus, Ele é assim. Ele quer a gente trabalhando. Não é trabalhando contra irmão, machucando, nem crucificando irmão, e nem fazendo essas coisas que se faz com os irmãos, não. É trabalhando e saber, nós somos parte do corpo de Jesus Cristo. Pode ser irmãs, pode ser irmão. Nós somos parte do corpo de Jesus Cristo. Se vê um irmão falhando, ore por ele, ore e depois puder conversar com ele, converse. Mas nunca querer crucificar, porque você está julgando. A Bíblia diz claramente, Paulo diz. E quando Paulo foi aclamar os profetas que levou, Jesus não consolou Paulo, não. Jesus: Paulo, a minha graça te basta. Paulo entendeu aquilo, ó, sofreu muito piores coisas e disse: as pequenas tribulações. Olha o que Paulo agora estava dizendo. As pequenas tribulações que sentimos importam para que entremos na glória. Então Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo. Deus glorificado esteja com vocês. Aleluia. Muito obrigado. É bom ver a igreja cheia assim. Amém. Deus abençoe.